Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, é sempre motivo de muita alegria podermos nos encontrar na fraternidade para escutar a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nunca falha. Como diz o profeta Isaías, seca a erva, murcha a flor, mas a Palavra de Deus existe desde sempre e para sempre. É por isso que nós buscamos este alimento salutar, esta força que não falha na Palavra de Deus. E como é bom poder encontrar todos os dias esta força necessária para que possamos viver a nossa fé. Te convido neste momento a mais uma vez, com o coração e os ouvidos abertos, a acolher esta mensagem da Palavra de Deus. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje somos colocados no início do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E nós chamamos esses capítulos iniciais do Evangelho de São Lucas de Evangelho da Infância, justamente porque vai narrar as experiências das origens de Jesus, desde a Anunciação ao seu nascimento, a sua apresentação no templo. Hoje, nós escutamos esse trecho da Anunciação do anjo Gabriel a Maria. O ensinamento para nós, nesse trecho do Evangelho, é de que Deus intervém na história do ser humano, e Deus intervém de forma concreta no lugar onde nós estamos. É ali que Deus age e intervém na vida de cada um de nós, como interveio na vida de Maria. E através desta intervenção na vida de Maria é que acontece, pela disponibilidade de Maria, a encarnação do Verbo Divino. Por isso vamos com bastante atenção ouvir esta mensagem, refleti-la e, sobretudo, fazer um esforço para que nós, sentindo-nos tocados por ela, procuremos vivê-la bem. O Evangelho começa dizendo assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
Esses 2 primeiros versículos são muito importantes porque mostram justamente a concretude com que Deus age na vida de cada um de nós. O Evangelho descreve de forma concreta o lugar onde Deus age, o nome da pessoa que Deus intervém, isto é, a pessoa com a sua identidade. E vejamos bem, diz que o anjo foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A Galileia era considerada a região dos pagãos, era tido como uma periferia religiosa de Israel. E o bonito do Evangelho é mostrar justamente isso. Deus intervém justamente ali, na periferia religiosa, onde as pessoas menos esperavam que Deus pudesse se manifestar. É lá que Ele se manifesta. O centro religioso naquele tempo era considerado justamente Jerusalém, a capital religiosa, mas Deus intervém na Galileia, na pequena cidadezinha de Nazaré. É ali que Deus intervém e concretamente na vida desta jovem, desposada em casamento, chamada Maria. Sempre que a Bíblia diz o nome da pessoa, está dizendo da sua identidade, isto é, no concreto daquela jovem de Nazaré, Deus intervém. E quando Deus intervém na nossa vida? Às vezes nós ficamos esperando a intervenção de Deus em momentos extraordinários, em lugares extraordinários. Mas Deus intervém no nosso cotidiano, no lugar concreto onde nós estamos, como foi na vida de Maria. Então aqui já temos um ensinamento profundo para a nossa vida. Deus interveio na vida de Maria no seu concreto, no seu lugar, na sua realidade. E é assim que Ele intervém na vida de cada um de nós. E como Deus interveio? Diz assim o Evangelho. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Estas são as primeiras palavras do anjo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Plena de graça. E isso serve para nós também. O convite de Deus é, antes de tudo, para que sejamos plenos da graça de Deus. Talvez um pouco mais esvaziados do nosso próprio egoísmo, da nossa própria vaidade, para sermos preenchidos com a graça de Deus, plenos da graça de Deus. E depois essa consciência, Deus está contigo. É dessa forma, com esta consciência, que Maria terá a condição de assumir a sua missão. E igualmente cada um de nós com esta consciência de que Deus está conosco. Afinal de contas, a encarnação do Verbo se dá justamente através do Emanuel, que significa Deus está conosco. Então essas são as primeiras palavras do anjo: alegra-te, o Senhor está contigo. E é interessante a reação de Maria. O Evangelho diz, ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. É interessante, meu irmão e minha irmã, porque Maria busca esclarecimento, aprofundamento. Não é uma dúvida de quem quer negar o convite de Deus, mas é uma busca por esclarecimento. E então o anjo, pouco a pouco e de forma pedagógica, vai esclarecendo Maria: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus, conceberás no teu seio, darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. É interessante porque aqui o Evangelho diz que Maria tem esta missão de dar nome a Jesus. Por que é interessante? Porque naquele tempo e naquela cultura, quem tinha a missão de dar o nome ao filho era o pai. Mas para mostrar o protagonismo de Maria, o Evangelho de Lucas diz que ela é quem tem a missão de dar nome ao filho. Mas é interessante porque Maria ainda continua com esse desejo de querer aprofundar-se. Como vai acontecer? Como vai ser isso, se não conheço homem algum? Seria como que uma espécie de uma catequese, de aprofundamento, para ter clareza da manifestação de Deus em sua vida. Para nós também é muito importante buscar este aprofundamento. Então, mais uma vez, o anjo esclarece: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, por isso o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. E dá o exemplo de Isabel, que apesar da sua velhice, concebe, pela graça de Deus, está grávida. E desta forma Maria se abre para o projeto de Deus. Eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu irmão e minha irmã, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, que se abre para realizar a vontade de Deus, sintamo-nos também nós, tocados pelo Senhor, e também a cada um de nós Ele nos confia uma missão. Que assim como Maria, cada um possa dizer: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Tocados pelo exemplo de Maria, que acolhe o anúncio do anjo e se dispõe para que a palavra de Deus se realize na sua vida, ao concluir este nosso encontro ao redor da Sagrada Escritura, meu irmão e minha irmã, dirijamo-nos ao Pai Eterno, sobretudo, pedindo esta graça de saber realizar em nossa vida, em primeiro lugar, a vontade do Pai Eterno. Rezemos. Pai Eterno, no dia de hoje, com o coração agradecido, queremos te pedir a luz e a força do Espírito Santo, para que, a exemplo de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, tenhamos disponibilidade de coração para em tudo realizar a tua vontade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a neste mundo testemunhar a força do Evangelho que habita em nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.